Opa galera, bom? Eu sou o Gil e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje é o quinto vídeo do quadro Batalhas de Gemitsu. E também é o primeiro 2v1 do canal, Kokushibo vs Doma e a casa. Será que o Lua Superior 3 e o 2 venceriam a Lua mais forte ou o Kokushibo continuaria sendo soberano sobre os dois, né? Deixa aí nos comentários antes do vídeo terminar, tá ligado? Porque tá ligado, né? Se for apostar aqui, tem que apostar antes do vídeo acabar, porque senão é trapaça. Você vai ver o vencedor e ponto. Então, já deixa aí nos comentários, beleza? E o vídeo vai ser grande porque, tá ligado, né? Eu vou ter que apresentar muitas coisas sobre os personagens, até porque às vezes que eles lutaram eu não precisei fazer isso, até porque eles ganharam relativamente fácil. Ok, vamos começar logo porque o vídeo é dos longos, né? Mas antes de começar, se eu te convencer do resultado, você vai ter que se inscrever no canal e deixar o like, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. Se tratando de um 2v1, eu vou ter que apresentar os três personagens primeiro e depois fazer uma simulação de batalha para sabermos quem vence. Então vamos começar pelo Akaza. Quando a cabeça desgruda do corpo, todo homem sem exceção é morto. Mas por que ele não aceita o vencer? Homem sem cabeça. Sola no chão, não consegue mais haver um corpo em movimentação. Tanto passos até vocês. Eu sei, o que busco mais força eu sei. Pra não repetir tudo que eu vivi aquela vez. A gente pode começar por sua força. Ao longo do histórico desse canal, às vezes que o Akaza lutou, eu não me aprofundei muito nas suas habilidades. Até porque não precisou, pois aqui no canal a gente valoriza muito a força e velocidade. Se a velocidade for desbalanceada demais, nem vale a pena falar todo o resto. A menos que o personagem mais lento e mais fraco tenha um super hack para abular isso. Tipo o poder do Regulus Cornus do ReZero. Inclusive o próximo vídeo do quadro da playlist de ReZero será envolvendo o Regulus. Então mais cedo ou mais tarde ele vai dar as caras aqui no canal. Mas voltando ao assunto principal, esse Oni é bizarramente forte. Sem considerar o Kikijutsu dele, o Akaza ainda é muito forte. Vamos por partes. Eu vou começar pela escala. Vocês que acompanham o canal já sabem que o Tokito é o terceiro pilar com a menor força física. E mesmo sendo um dos mais fracos, ele praticamente morto, estando envenenado e bastante ferido, foi capaz de cortar as escamas do Gyokko, que eram tão duras quanto diamante. E o Akaza, que é o top 3 dos Onis e um dos personagens com a maior força física da obra, ele é muito superior ao Tokito, tipo muito mesmo. E essa bosta aqui é um furo de roteiro do caralho. A autora só fez o Rengoku conseguir segurar o Akaza pro Akaza não estragar o funeral do Rengoku, pois se fosse seguir a lógica, o Akaza podia fazer três coisas aqui. A primeira é levantar o Rengoku e ir embora com o Hashira nos braços. A segunda é levantar o Rengoku e fazer cosplay de Haikage e descer o Rengoku no chão, tá ligado? E a terceira é só puxar os braços. Há minutos antes, o Rengoku mal conseguia cortar uma casa, ele só conseguia cortar usando uma forma de respiração, mas normalmente ele mal conseguia cortar. Aí no leito de morte, quase morto, ele tá conseguindo ter força o suficiente para segurar uma casa? Aí você tá brincando com a minha cara, né, Koyohara? Mas enfim, pela escala de força, o Lua Superior 3 deve ser muito forte, já que um pilar fraco, que não entra nem no top 10 de força da obra, já consegue fazer coisas como essa aqui, cortar um diamante estando à beira da morte e com facilidade. Já o Akaza é um dos mais fortes da obra, sendo o sétimo personagem com a maior força da obra. Aí também a gente consegue ver o seu nível de força através de seus peitos. Com socos leves, o Akaza já conseguia fazer danos graves ao Rengoku. Isso é realmente muita coisa, pois um Rengoku mais fraco tancava a explosão na cara e ficava de boa. Agora um Rengoku muito mais forte era ferido gravemente pelos socos do Akaza. Socos leves, tá? Não eram socos para valer. Sem falar que o Akaza, sem fazer esforço nenhum, conseguia fazer uma espécie de canhão de ar com meros socos. Isso, tipo assim, ele dava um soco no ar, o ar comprimia e acertava de longe. Isso tudo mostra o seu nível de força bruta. Sem falar no fato dele conseguir machucar o Tomioka, mesmo o pilar estando marcado. Ou seja, ele estava conseguindo fazer grandes danos ao Tomioka marcado. O Tomioka marcado já era 100 vezes mais resistente que esse Rengoku aqui. E mesmo assim ele estava sendo ferido gravemente por socos normais. E ia virar o Rengoku se o Tanjiro não salvasse ele. Vale lembrar que o Tomioka marcado tancava a explosão do Gyutaro facilmente. Tipo, tá ligado aquela explosão lá do distrito onde o Tanjiro e o Uzui tancou? Então, o Tomioka marcado tancaria aquela explosão facilmente. Mas o Tomioka marcado tava cortando dobrado só pra conseguir defender as porras do Akaza. E tem o fato do Tomioka ser fisicamente um dos Hashiras mais fortes, e ainda estava marcado, e mesmo assim o Akaza estava se igualando e com tranquilidade.
E sim, rapaziada, chega de palhaçada, é hora de cair na real. O Akaza em nenhum momento levou o Tomioka a sério. Naquela luta, o Akaza estava brincando com o pilar da água. É tanto que quando o Akaza quis, ele ia matar o Tomioka. A galera gosta de falar do Tomioka cortando o Akaza várias vezes e fazendo um corte superficial no pescoço do Oni. Mas isso não é nada demais. Os cortes que o Tomioka fez no Akaza é o mesmo que nada, já que se regenerou na mesma hora. E aquele corte superficial foi porque o Tomioka surpreendeu o Akaza, pois ele ficou 100 vezes mais rápido do absoluto nada. Eu gosto bastante do Tomioka, ele é o meu Hashira preferido, mas é óbvio que o Akaza estava deixando o pilar clicar naquela luta. Se a gente for escalar a força do Akaza, ela gira em torno de... Olha, rapaziada, eu não sou muito bom nesse negócio de ele é nível bairro ou nível cidade. Então eu mandei toda essa minha análise pro chat, e segundo o chat GPT, a força do Akaza se escala ao nível montanha. Cabe a você aceitar ou não, né? Bem... Agora, se você não acredita, aí o problema já é seu, né? Aqui a gente sabe que o Akaza é muito mais rápido que um raio, via Mitsuri, pois a Hashira mais lenta, que não entra nem no top 10 de velocidade da obra, já consegue desviar de raios. Logo, o Akaza, que é muito mais rápido que ela, e que acompanha personagens mais rápidos que a Mitsuri sem dificuldades, é muito mais rápido que raios também. O Akaza é bem mais resistente que diamantes via Gyoko. Galera, a força de Oni sobe junto com a força, é uma distribuição igual, tipo, o Akaza teria 100 de força, 100 de velocidade e 100 de resistência, tudo junto. Se o Akaza é muito forte e muito rápido, ele também é muito resistente, sua resistência é proporcional à sua força e velocidade e tudo mais. O Kikijutsu do Akaza se chama Hakaisatsu, ou morte destrutiva. A sua técnica consiste em golpes de artes marciais, e cada golpe dele gera uma onda de choque avassaladora, fazendo com que mesmo que o golpe não acerte diretamente, o ar do soco já causa um grande dano ao alvo. Porém, a coisa mais roubada da sua habilidade é a bússola. Esse troço faz o Akaza ser praticamente invencível no campo de batalha. Ele é capaz de prever os movimentos e nunca pode ser pego de surpresa, e todos os ataques do Oni são direcionados aos pontos fracos e brechas do oponente, fazendo com que cada golpe seja mortal. Vamos listar aqui suas skills. Kushiki, o estilo ar, são ataques envolvendo empurrar o ar para gerar ondas de impacto. Hanchiki, o estilo caótico, é quase como o golpe anterior, porém concentrado na frente e com uma onda de ar muito larga e destrutiva. Meshiki, o estilo aniquilação, a Akaza salta na direção do alvo e dá um soco que funciona como um grande disparo de ar comprimido. Kenshin Enchi, núcleo demoníaco de 8 camadas, um golpe que envolve 2 ataques, um com cada punho, gerando ondas de choque. Kyakuchiki, estilo perna, além de combater com os punhos, a Akaza possui um outro estilo de luta, esse exclusivo com movimentos das pernas. Kamuro Sakiwari, partidor de coroa, é um chute em formato de meia-lua, de baixo para cima, dado quando o alvo está atrás do usuário, quase como um coice. Ryusen Gunkou, perturbação explosiva, sequência de chutes sendo que cada um libera ondas de choque como os demais ataques. Ryusei Serin, 1000 rodas do planeta voador, chute feito de baixo para cima, que levanta várias ondas de choque no formato de espirais, girando umas sobre as outras. Saishiki, estilo esmagador, envolve um estilo de luta onde todos os golpes são focados em atacar de cima para baixo, com o objetivo de esmagar o alvo. Manyosen Yanagi, 10.000 folhas de salgueiro, um soco feito de cima para baixo. Quando a Akaza usou essa técnica, ele errou o alvo e acertou o chão, destruindo-o por completo, e mostrando quão poderoso esse soco é. Shiyuchiki Aijinrazan Kou, forma final, resplendor caótico prata azulado. Essa técnica não se encaixa em nenhum dos outros estilos, porque é simplesmente uma descarga de golpes em alta velocidade, podendo ser chutes, socos e o que mais for possível, vindo de todos os lados imagináveis na direção do alvo. Como vocês puderam ver, ele tem técnica de todos os tipos, de longe, de médio alcance e de curto alcance, e também tem técnicas de contra-ataque e um ataque de 360 graus. Realmente é um Kikijutsu perfeito para um mestre de artes marciais, né? E ele foi um dos únicos Onis a ser imune à decapitação, só morrendo para uma desintegração total do corpo. Só tem o Akaza, o Kokushibo e o Muzan, né? O Muzan também. Mas o Muzan... esquece, vocês entenderam. E como todo Lua Superior, ele é imune à dor, tem estamina infinita e regeneração automática em segundos. Bem, esse é o Akaza, o Lua Superior 3. Se você está comigo até aqui, primeiramente, obrigado. Segundamente, aposto que você não fazia ideia do quão forte o Akaza é, né? Beleza, galera. Agora bora pro Duma, o Lua Superior 2.
No quesito físico, o Doma deve ter o mesmo nível do Akaza, ou um pouco menor, mas é quase o mesmo nível. Eu sei que pode parecer loucura, mas na verdade não é, pois os Onis, quanto mais consomem humanos, mais fortes ficam. E o Doma, para ser o Lua Superior 2, deve ter devorado tantos humanos quanto o Akaza. Fisicamente falando, os dois são quase igualados, a diferença está no uso. O Akaza é um artista marcial e usa muito isso em campo de batalha, já o Doma é o famoso runner e spammer. Por isso parece que o Akaza é fisicamente muito superior a ele, mas não é. Os dois são um nível montanha e o Doma é só um pouco inferior na questão física, mas não é muito não. O mesmo vale para velocidade e resistência, ficaria mais ou menos assim. O nível físico do Akaza é 100 e o do Doma é 97. Não muda muita coisa, a diferença é quase zero. Ah, então por que o Doma é o superior 2 se o Akaza tem mais força? Deixa esse assunto para esse vídeo aqui. Mas enfim, bora falar do seu real poder, que é bem forte. Aqui vem a apelação. Doma é o portador do terceiro Gekijutsu mais roubado da obra, a criocinese, basicamente criação de gelo. Parece simples, né? Mas não é. Vamos listar suas técnicas para vocês entenderem o quão roubado isso é. Bora lá. Karesono Shizuri, Jardim Suspenso. São vários ataques com o leque deixando um rastro de gelo cortante. Itegumori, Nuvens Congelantes. Doma usa seus leques para emitir uma grande ventania repleta de pequenas partículas de gelo que congelam tudo que conseguem envolver. A névoa formada também é ótima para atrapalhar a visão do adversário. Hasuhagori, Lotus Congelada. Esse ataque cria várias flores de lótus gigantes e feitas de gelo que são arremessadas contra o alvo. Shiri Rengen, espelhamento de lótus. Mais um ataque envolvendo neve e pedaços de gelo no formato de folhas de lótus cortantes. Kanretsu no Shirahime, princesas brancas de gelo. Essa é uma técnica bem curiosa. Doma cria duas estátuas gigantes feitas de gelo e na forma de mulheres. Elas são capazes de criar suas próprias geadas. Mas como são gigantes, criam geadas bem maiores e com alcance ampliado. E também podem guardar tudo que enxergam, permitindo que Doma fique sabendo tudo que elas presenciaram. Fuyusare Tsurara, pingentes de gelo invernais. São criadas vários espetos de gelo que podem ir direto na direção do oponente, ou simplesmente cair do céu de surpresa. Tsuru Range, vinha de lótus. Essa técnica cria vários tentáculos de gelo que podem prender ou atacar diretamente o inimigo. Keshinomiko, divinas crianças cristalinas. Com essa técnica, Doma cria miniaturas de si mesmo, só que feitas de gelo. Cada uma delas pode lutar por conta própria, inclusive cada uma tem a capacidade de usar todos os demais Gekijutsu como bem quiser. Em outras palavras, ela tem o mesmo nível de força dele. Força, velocidade, técnicas, literalmente tudo. E vocês querem saber qual o pior? É que nunca foi dito quanto ele pode criar. Tem um limite? Eu não sei. O limite é o que? Todos os Onis têm estamina infinita, e os poderes são feitos a partir do sangue. E eles têm regeneração automática, então eles perdem sangue e o sangue volta imediatamente. Então, seguindo a lógica, ele não teria um limite, só se o limite for o tamanho do boneco, né? Porque não tem energia para ele gastar, não tem energia para ser o teto do poder dele. E a estamina infinita, então o limite também não pode ser o cansaço. O limite também não pode ser a força do Doma, pois os clones têm o mesmo nível de poder dele. Ele não divide o poder, ele multiplica. Essa altura, viu? Eu vou te contar. Vai, bora continuar. Muyo Suiren Botsatsu, Geada Nenufar. Nossa, que nome difícil, mano. Pelo amor de Deus. Bodhisattva. Doma cria uma estátua gigante que é capaz de gerar suas próprias geadas e ataques de frio. É o seu Gekijutsu mais forte. Eu não acho. Essa é outra palhaçada da autora, pois seguindo a lógica, cada clone do Doma pode fazer esse Megazord gigante desse daí. Ah, e um bônus do Gekijutsu do Doma é que eles congelam os pulmões de quem respira. Basicamente é o seguinte, quando o Doma começa a lutar sério, o ar pode acabar esfriando. Todas as habilidades dele abaixam a temperatura, podendo chegar até os 0 graus. Eu digo 0 pois essa é a temperatura do gelo. E como o poder dele é gelo, é o mais sensato, né? Ele pode diminuir a temperatura até o 0. Tá louco, velho. O Lua 2 é muito roubado. Uma das coisas que eu acho mais roubado no Oni é o fato deles poderem spamar à vontade. Tá ligado o ataque final do Akaza lá? Então, ele pode ficar fazendo aquilo infinitamente, sem precisar parar. O mesmo pro Doma e o Kokushibo. Eles podem... os demais Oni também. Eles podem só ficar spamando infinitamente, dane-se. Eles só não fazem isso, pois se eles fizessem, os caçadores dificilmente iam ganhar uma batalha.
A autora, em vez de balancear o negócio, preferiu nerfar as luas superiores mesmo. Se não queria balancear, era só dar mais poder aos caçadores. É igual o Jakutami, ao invés de nerfar o personagem, bufa o inimigo. Até hoje eu acho uma palhaçada o que fizeram com o Yuta. O cara só pode usar o poder dele por 5 minutos, sem falar no pobre do Hajime, que se usar o verdadeiro poder dele, ele morre. Uma palhaçada, viu? Muito bem, agora é a vez dele, o braço direito do rei, e também o irmão gêmeo do mais forte. Aquele que abandonou sua humanidade e se tornou um demônio. Demichikatsu a Kokushibo, o Lua Superior 1. Ok, aqui o Kokushibo é superior aos dois e não tem nem conversa. Primeiro que o Kokushibo é mais velho que os dois e nesse tempo ele obviamente devorou mais humanos. Segundo, o Kokushibo já venceu a casa e como os dois são combatentes de curto alcance, isso significa que em uma luta mais próxima, o Kokushibo é superior ao Akaza. E obviamente é superior ao Doma também. Não tem o que falar, né galera, sobre a força e velocidade, ele é superior aos dois e ponto. Ele não consegue dar um Speed Blitz, mas ele é sim superior. Na cena lá do Castelo Infinito, onde ela arranca a mão da casa sem o Oni perceber, o pessoal já usou aquilo para upar o Kokushibo, porém aquilo só foi possível por dois fatores. Eu não nego que o Kokushibo é mais rápido que eles, mas o Akaza só foi cortado daquele jeito e não percebeu porque ele estava prestando atenção no Doma e também a bússola dele não estava ativa. Resumindo, ele foi pego de surpresa com a guarda baixa. Ah, Gil, você não falou que a bússola dele impede ele de ser pego de surpresa? Bem, é realmente isso, porém ela tem que estar ativa, né? Aí sim, a partir disso aqui ele não pode mais ser pego de surpresa. Mas naquele momento ele estava com o poder desativado. E aí sim, ele acabou sendo pego de surpresa por alguém mais rápido. Eu só estou esclarecendo isso, pois tem uma galera que superestima o Kokushibo alegando que ele pode dar o Speed Blitz nos dois por causa dessa cena. Porém ele não pode, ele é sim mais rápido, mas não a esse ponto. Bem, não tenho o que falar dele, né? Nesse quesito ele também é nível montanha, mas ele é mais forte que os dois. E sim, a sua resistência é avassaladora, já que os pilares com as maiores forças físicas não estavam conseguindo cortar o seu pescoço. Ou seja, o Kokushibo é muito resistente e muito forte e muito rápido. E é como eu já disse, né? Os Onis upam tudo junto, então essa resistência bizarra dele também está nivelada ao seu nível de força e velocidade. As habilidades do Kokushibo são o seguinte: como ele era como um caçador, ele tem a marca do caçador, óbvio, um mundo transparente que prevê movimentos e vê o mundo em câmera lenta, bagulho cheatado, visão ampla do campo de batalha, é quase impossível você ficar fora do alcance visual dessa aberração de 6 olhos. Ele tem a terceira regeneração mais rápida da obra, ficando atrás somente do Muzan e do Tanjiro Demon King. E ele, assim como a casa, consegue regenerar a própria cabeça. E ele é o único usuário da respiração da lua, e também é o criador dessa respiração, né? Bem, essa respiração é misturada ao seu Kikijutsu, as luas sangrentas, que são lâminas que são lançadas junto a cada forma da sua respiração. E elas não possuem tamanho ou um padrão exato, são totalmente aleatórias. Uma pode ser maior, uma hora pode ser menor, pode se mexer, pode ficar em outro lugar, enfim. Uma das coisas mais incríveis desse Oni é que ele é um lutador de perto, de médio e de longo alcance com perfeição. Tipo o Akaza, o forte dele é o curto alcance. Ele até consegue lutar de longe, mas o forte é o curto alcance. O Doma é o longo alcance. Ele até consegue lutar de perto, mas o forte dele é o longo alcance. O Kokushibo não. Ele é bom no curto alcance, no médio alcance e no longo alcance. O Kokushibo é realmente como se fosse uma espécie de lutador perfeito. Bem, vamos listar suas técnicas aqui. Primeira forma, Lua Negra, Palácio da Tarde. Sim, eu vou falar as formas em português mesmo, como de costume. A primeira forma é relativamente simples, mas não deixa de ser poderosa. No caso, da respiração da lua, o Kokushibo saca a sua espada e faz um corte amplo em um único movimento, fazendo com que várias luas crescentes surjam no local do corte, algo que se repete em todas as formas desta respiração. Segunda forma, Flores da Pérola.
A segunda forma da respiração da lua é uma técnica defensiva a princípio, mas que também pode causar grandes danos a inimigos desavisados. Kokushibo faz vários cortes no ar que defendem de ataques próximos enquanto cria uma barragem de luas crescentes. Terceira forma, Ezizukitsugari, ou lua repugnante correntes. Ao balançar sua espada rapidamente para formar dois cortes crescentes gigantescos, Kokushibo cria uma verdadeira tempestade de pequenas luas crescentes, causando uma grande destruição em área. Quinta forma, Gepaku Saika, redemoinho calamitoso do espírito lunar. Usando a quinta forma, Kokushibo faz vários cortes curvados um em cima do outro, criando uma espécie de vórtice. Sanemi comentou que o Oni fez esse ataque sem balançar sua lâmina uma única vez, o que é pra lá de impressionante. Sexta forma, Tokoyo Kogetsu Muken, noite perpétua, lua solitária incessante. Com a sexta forma da respiração da lua, Kokushibo faz uma multitude de cortes em forma de lua crescente em sua frente, causando danos devastadores. Sétima forma, Yayo Zuzibai, espelho do infortúnio enluarado. Ao balançar sua espada em um arco, Kokushibo cria uma verdadeira onda de destruição em várias direções, forte o suficiente para deixar marcas profundas no chão e empurrar dois Hashiras para trás com facilidade. Oitava forma, Geiyu Jetsuryu Himbi, cauda circular do dragão da lua. Usando a oitava forma, Kokushibo triplica o alcance da sua lâmina e cria um ataque gigantesco que diminui de tamanho lentamente, enquanto incontáveis luas crescentes afiadas surgem no local do ataque. Chitado. Nona forma, Kudaritsuki Heimen, lua descendente, fases perpétuas. A nona forma da respiração da lua cria uma onda de cortes verticais e horizontais, quase sem fim. Mas diferente da grande maioria das formas dessa respiração, a nona forma é capaz de acertar inimigos a uma longa distância, tornando esta uma das formas mais poderosas da respiração da lua. Décima forma, Seimenzen Hagetsu, lua através das folhas de bambu. Com a décima forma, Kokushibo cria um enorme corte em 3 camadas que é capaz de partir qualquer um que seja atingido em 3 partes. 14ª forma, Kyohen Tenman Sengetsu, catástrofe lua crescente Tenman. A 14ª forma é uma versão mais avançada e poderosa da quinta forma. Com ela, Kokushibo balança sua espada e cria um vórtice extremamente caótico de cortes multidirecionais, capazes de destruir qualquer coisa que esteja em seu alcance. 16ª forma, Geku Katawarezuki. Esta é a forma mais poderosa da respiração da lua que conhecemos. Com ela, Kokushibo cria uma multitude de cortes crescentes mirados no chão, resultado em 6 golpes ao mesmo tempo que caem na direção dos seus oponentes. Este ataque é forte o bastante ao ponto de criar pequenas crateras no local do impacto de cada um dos 6 cortes. Além disso, a 16ª forma é extremamente útil para sobrepujar vários inimigos de uma vez, por ser um ataque tão amplo. Agora acabou, essas foram as formas. Ah, Gil, mas não estavam faltando algumas formas? Sim. Então cadê? Também queria saber. Bem, essas são as técnicas do Kokushibo, ou Lua Superior 1. Muito bem, participantes apresentados, bora pro combate. O céu, eles saberão que demônios virão. Dentre os Onis, a elite mais forte daqueles que causam temores. A elite do impronunciável, os 3 superiores. Ok, galera, agora complicou. Eu sei muito bem que o Akaza perde pro Kokushibo no mano a mano, mas temos o Domon ajudando. E se tratando do Kokushibo, claramente o Akaza já ativaria sua bússola de início, e o Domon já ativaria seus clones também, para auxiliar o Akaza em combate. Eu gostaria de esclarecer uma coisa: até hoje tem gente que acha que o mundo transparente e o estágio de abnegação são a mesma coisa, ou que o estágio de abnegação vem junto com o mundo transparente, mas não é assim que funciona, galera. Os únicos que têm o estágio de abnegação e são counters do Akaza é o Tanjiro, que é o pai do Tanjiro, e o Yorichi. Só eles têm esse estado e são counters do Akaza. O Kokushibo não tem esse estado, ou seja, a bússola do Akaza funciona no Kokushibo. E o Akaza pode até perder pro Kokushibo no mano a mano, mas ele não é humilhado. O Kokushibo ganha do Akaza com certa dificuldade. No final das contas,
No final das contas, o Akaza é muito forte no combate de curto alcance, e o Doma é um especialista no combate de longo alcance. Na tese, eles deveriam ser uma dupla perfeita, né? Mas fica só na tese mesmo. Bora por partes. O Kokushibo possui um mundo transparente e uma visão absurda do campo de batalha. Ele consegue ver praticamente tudo em câmera lenta. O Doma tem vários ataques que poderiam congelar o Kokushibo caso o acertasse, mas o Kokushibo tem formas específicas de defesa que poderiam dissipar qualquer um desses ataques de congelamento do Doma, ou ele poderia até desviar dos ataques, já que ele é mais rápido que o Doma e consequentemente mais rápido que esses ataques também. As vinhas congelantes do Oni, que funcionam como chicotes ou para prender o Kokushibo também, ou os Speakers também podem cair na direção do Kokushibo, que inclusive o Doma pode fazer uma tempestade disso, não faria bem. As vinhas poderiam até prender o Kokushibo, mas os ataques que o Kokushibo tem de corte destruiriam essas vinhas ridiculamente fácil. E aqueles espinhos lá, a mesma coisa, ele poderia só cortar tudo. E mesmo que acertasse ele, né? Os Onis são imunes a dor e tem regeneração infinita, então dane-se, tá ligado? Mesmo que acerte, não ia dar em nada pro Kokushibo. Mas o maior problema do Doma e do Akaza é que eles são uma péssima dupla. O Akaza não vai nem um pouco com a cara do Doma, então não se pode esperar uma boa dinâmica deles ou uma combinação de habilidades. E o Kokushibo, sabendo disso, iria se aproveitar muito disso. E também tem um outro problema. Os ataques do Akaza, é o seguinte... Os ataques do Akaza são muito fortes, mas nenhum deles seria um problema direto para o Kokushibo. Literalmente nenhum deles. O Kokushibo tendo um mundo transparente e sendo mais rápido, poderia desviar disso até com uma certa facilidade. Não é tão difícil para o Kokushibo desviar ou defender os ataques do Akaza, já que o próprio Tomioka estava conseguindo fazer isso. E os ataques do Doma, embora sejam muito poderosos, o Kokushibo tem formas claras de se defender desses ataques. E o Kokushibo também é mais rápido que o Doma e obviamente seria mais rápido que seus clones. E também o Lua Superior 1 tem um ataque de 360 graus. Então mesmo que os clones e o Akaza o cercassem para poder decapitar a cabeça do Oni, eles seriam retalhados por esse ataque bem aqui, tá ligado? Esse grito de fúria do Kokushibo poderia retalhar todos que estivessem ao redor do Oni. Sem falar nas suas formas. Todos não, né? O Akaza poderia sobreviver desviando. Mas os Onis e os clones duvidam que iam desviar desses ataques, porque é muita queima-roupa. O Akaza só ia desviar por causa da bússola que ele tem, mas os outros nem ia ter como. Sem falar nas suas formas mais poderosas, que é basicamente um ciclo interminável de golpes. O Kokushibo, basicamente, por tentar imitar a respiração do sol, ele acabou fazendo um ciclo de formas. Assim como a 13ª forma são todas as formas unidas uma atrás da outra, o Kokushibo consegue fazer várias formas uma atrás da outra também, como se fosse uma espécie de ciclo, e sem pausa. Então ele vai ficar atacando infinitamente sem pausa, de longe, de perto, e só atacar avassalador. O Akaza e o Doma têm muitos ataques, mas a defesa deles são quase nulas. Ambos podem desviar, mas não tem skills de defesa. Tipo, eles conseguem até desviar dos ataques, mas ter uma skill própria para defender, eles não tem não. O Megazord do Doma é muito OP e os clones também podem fazer o Megazord. O problema está justamente no inimigo. O Kokushibo poderia despedaçar esses Budas gigantes, porque olha só isso aqui, velho. O Kokushibo poderia despedaçar todas as técnicas do Doma, porque basicamente é o seguinte, ele consegue atacar várias vezes em uma área gigante, e é um ataque atrás do outro, em sequência. O Akaza no mano a mano consegue até lutar um pouco contra o Kokushibo, porém quando o Lua 1 luta sério, ele alonga sua katana e passa a atacar de longe, sem parar, o que seria um problema para o Akaza. Eu sei que os caçadores estavam conseguindo desviar, mas tinham dois caçadores com um mundo transparente, o que deixou eles conseguirem sobreviver. E não foi por muito tempo não, tá? Se eles ficassem mais alguns minutos, eles iam morrer pro Kokushibo, já que uma hora não ia dar não, velho. Eles podem até desviar de um e de outro, mas toda hora não dá não, uma hora eles iam morrer. E a bússola do Akaza é muito OP, mas ela não faz milagre. Aquela cena do Mushiro se aproximando do Kokushibo só foi possível graças ao mundo transparente. Caso contrário, era a vala pro Hashira da Névoa. Mas no final foi vala do mesmo jeito, né? E não, a bússola do Akaza não é igual ao mundo transparente, pois o Akaza não consegue enxergar o mundo em câmera lenta. Ele pode só sentir onde o Kokushibo está mirando os ataques e desviar, mas se aproximar ele não vai conseguir. Ele só consegue sentir onde o Kokushibo vai mirar, mas ele não consegue se aproximar. E o Doma tá ainda mais na bosta, pois diferente do Akaza, ele iria ter muita dificuldade em desviar de todos os ataques do Kokushibo. O maior problema
O maior problema aqui, galera, é que o Akaza e o Doma são uma péssima dupla. Se eles se organizassem, eles têm chance de vencer o Kokushibo, mas do jeito que são, eles não vencem. E se você observar com atenção, o Kokushibo tem resposta para todos os ataques da dupla. Porém, o Akaza e o Doma são horríveis quando o assunto é defesa. E o pior é que o Kokushibo consegue prever para onde eles vão desviar. Por isso eu estou dizendo que o Doma mal conseguiria desviar. Eu não tô falando que o Doma não tem velocidade para reagir. É que basicamente é o seguinte: ele não conseguiria fazer toda hora, já que o Kokushibo literalmente consegue prever para onde o Doma vai desviar. E como o Kokushibo também tem estamina infinita, ele pode spamar infinitamente. E se por um milagre eles conseguissem chegar perto, e para fechar com chave de ouro, o Kokushibo e o Akaza regeneram a cabeça. O Doma não consegue fazer isso, ou seja, se ele fosse decapitado, ele estaria fora de combate. E todos aqui já sabem o que acontece se o Akaza e o Kokushibo forem um x1. E com isso tudo que eu falei, com essa análise aqui, eu acredito que o Kokushibo venceria com extrema dificuldade. E eu vou explicar de um jeito melhor. As técnicas do Akaza, além do Kokushibo conseguir se defender desses ataques, os ataques do Akaza iriam desfazer os poderes do Doma. E o Kokushibo tem defesa para todas as skills do Doma também. Até os clones de gelo, os Budas gigantes, poderiam ser destruídos pelo ciclo de formas da respiração do Kokushibo. Porque ele não vai parar, ele vai atacar até destruir todo mundo. E o Buda é literalmente gigante. E não teria como a dupla se aproximar, pois o Kokushibo é mais rápido e consegue prever os movimentos de cada um. E também vê o mundo em câmera lenta. Individualmente, o Akaza e Doma se sairiam melhor. Porque em duplo, o Akaza iria desfazer os ataques do Doma, pois cada uma das skills do Akaza faz ondas de choque. E essas ondas de choque iriam desfazer o gelo do Doma. Eu não sei vocês, mas eu não consigo imaginar o Akaza cooperando com o Doma. Então, por causa deles serem uma péssima dupla e não fazerem combinações, além de um poder desfazer o ataque do outro, por causa daquela geada lá, tá ligado? Sabe aquelas skills onde o Doma pode congelar o Kokushibo? Então, as ondas de choque do Akaza iriam desfazer essas geadas. E o Kokushibo tem resposta para todos os ataques deles, tá ligado? Individualmente. O Akaza e o Doma não vão cooperar nem ferrando, porque basicamente o Akaza odeia o Doma. E além, tem um outro problema, que o Kokushibo ele é mais rápido que os dois. E tem resposta para todos os ataques, sendo mais rápido e ter uma antecipação de movimentos, a vitória é realmente do Kokushibo. Mesmo o Doma tendo clones com o mesmo poder que o dele, o Kokushibo tem ataques em área, tá ligado? Tipo, ele consegue atacar todos os clones ao mesmo tempo. E poderia destruir o Megazord com um único ataque em cheio. Então é isso. Eu digo que o Kokushibo vence essa dupla com uma dificuldade extrema, mas ele acaba vencendo simplesmente pelo fato desses dois serem a pior dupla de Kimetsu no Yaiba pra lutar em um combate, tá ligado? É, galera, não importa se você colocar os dois seres muito fortes para lutarem juntos. Se os dois forem uma péssima dupla, não vai adiantar nada. Bem, e depois desse vídeo enorme, eu me despeço. E se você concorda com o resultado, se inscreve no canal e deixa o like, beleza? E se não concorda, se inscreve no canal e deixa o like do mesmo jeito, porque esse vídeo demorou muito pra fazer. E deixa aí nos comentários o porquê de você não concordar, beleza? Mas não se esqueça de manter a educação. Então é isso. Falou e fui. 道を歩いた一人で行くあてすらもないこの街で少し物足んないこの風景この道も歩いた二人で不安定な未来がたとえ